O que eu faria se eu estivesse começando hoje no 3D e quisesse alcançar um cliente no menor tempo possível? Prazer, eu sou a Nath, eu sou cristã, mentora de artista 3D, sou casada e hoje eu tô aqui para trazer esse tema tão importante e dar aqui como conselhos de amiga mesmo, de 5 atitudes que eu teria de forma imediata se eu estivesse começando hoje no 3D. Então eu quero começar em ordem de importância e realmente te falar tudo o que eu sei que faria total diferença nos meus resultados, começando no 3D de forma estratégica e intencional. Então vamos lá. Eu faria com que a minha bio do Instagram ela se vendesse sozinha para mim, através realmente de uma biografia bem estruturada, desde a foto do perfil, o nome do meu @ do Instagram, o meu nome em negrito, que seria o título, os destaques, a minha promessa. Então eu alinharia todos esses pontos para de fato ela se vender sozinha. Então o primeiro passo para você anotar aí e já começar de forma imediata a colocar em prática. A sua foto do perfil ela precisa estar alinhada com a imagem que você quer transmitir, com quem você verdadeiramente é. Então vai por mim, não coloque uma foto toda trabalhada, né? Talvez você está esperando por tirar fotos em um estúdio para renovar sua foto de perfil e é super válido, é importante, mas não deixe isso te prender. Tire fotos ali que realmente represente quem você é, a sua personalidade, tá? E não se prenda a blazers e batom vermelho e tudo isso que você já ouviu por aí, mas realmente traga a sua essência, a sua autenticidade através dessa foto. Segundo, seria o seu nome do @. Simplifique, não dificulte o caminho do cliente até você. Então, sabe aquele @ simples e objetivo? O seu nome e talvez ali o seu nicho. Pronto. Então, por exemplo, o meu, natashamelo.3D. Acabou. Então, é fernanda.arc, Fernanda Marques 3D. Entende? Então, vá direto ao ponto ali. Não enfeite muito o nome do seu @ para não dificultar de encontrar em você. Terceiro, seria o título, que é aquele nome em negrito, certo? Eu sempre gosto de colocar na primeira parte o meu nome ou o nome do meu estúdio. Caso o nome do meu @ já seja o meu nome, você poderia trazer o nome do seu estúdio, se o seu estúdio tiver algum nome, né, diferente que não seja o seu. Então, essa oportunidade de utilizar, traria uma barrinha ali para dividir e colocaria o meu nicho em seguida. Então, renderização e 3D, render e modelagem, poderia ser assim, dessa forma, perfeito? Ou o nicho que de fato você atua. Sua promessa de valor, ou seja, o que você faz, para quem você faz e o que você transforma. Nath, como assim o que eu transformo? Então, aqui é hora de você deixar claro para um potencial cliente o porquê você é a profissional ideal para ele te contratar. Porque ele deveria permanecer no seu Instagram, te acompanhar, conhecer mais o seu trabalho. Então, fale o que você faz, para quem você faz e o que você transforma. Você transforma a rotina de um arquiteto, você transforma o tempo dele, você transforma seguidores em clientes através dos renders, entende? É nessa linha que eu quero que você chegue. Ponto de autoridade. Esse ponto de autoridade pode ser a sua formação, anos de experiências, quantidade de imagens que você já renderizou, clientes que você já atendeu, às vezes espalhados no mundo inteiro. Esses são pontos de autoridade. O link do WhatsApp direto ali para terem acesso a você. Então, também, mais uma vez, lembrando, não dificulte o caminho do cliente a você. Então, não coloque um link que ele tem que entrar em outro link, preencher um formulário para então pedir um orçamento para você. Não. Vá direto ao ponto. Coloque o link do seu WhatsApp de uma forma mais personalizada. Eu sempre indico ali o site Bitly para encurtar o seu link e você poder personalizar ele da forma que quiser. Então, você coloca ali com uma chamada de ação. Entre em contato, vamos conversar, vamos agendar o seu projeto. Algo assim, bem direto para o cliente. Perfeito? Por fim, os destaques essenciais. Então, destaque é muito importante para um novo seguidor que pode se tornar o seu cliente. Os destaques essenciais, por exemplo, comece aqui. Prazer, sou fulana de tal. Conheça mais do nosso estúdio, algo assim, sobre os seus serviços e feedbacks. Esses 3 são os essenciais, não quer dizer que sejam os únicos que deva ter nos seus destaques, tá? Algo bem legal também seria você apresentar os seus serviços, em cada destaque ser um serviço, se você quiser dar realmente valor, né? Dar atenção para cada serviço que você oferta, que você oferece. Então, por exemplo, um destaque ser de só renders externos, outros só renders internos. Isso também funciona. E você sempre deve colocar
em cada um desses destaques, no final, em algum momento, um link que vá até você no seu WhatsApp ou uma chamada para ação para o seu direct. Todo o tempo você pode estar vendendo seus serviços através dos seus stories também, perfeito? Próxima atitude que eu teria, eu produziria conteúdos com constância com base nos serviços que eu ofereço. Como assim? Então eu definiria quantos e quais dias da semana, né, eu postaria ali um conteúdo com base no que eu ofereço, ou seja, o meu conteúdo são as minhas imagens, são os meus renders, é o meu trabalho, esse é o seu conteúdo. Tá? Então eu realmente começaria a ter uma consistência nas minhas postagens. Não adianta eu começar e parar no meio do caminho, isso não vai me trazer resultado, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então você precisa ter consistência naquilo que você começar. Então eu realmente definiria, olha, eu vou postar 3 vezes na semana, então vai ser 3 vezes na semana. Perfeito? Eu iria deixar fixado ali as melhores imagens e o post de forma intencional. Você sabe que agora, na verdade há muito tempo, tem a opção de você fixar os posts, os 3 posts principais. Isso é muito estratégico, isso é muito válido para nós. Então eu sempre gosto de colocar as melhores imagens que eu tenho junto a algum post muito intencional, por exemplo, de feedback, algo assim, né, de prova social, que é muito importante também. Então, essa é uma atitude que com certeza eu teria. Uma coisa muito importante, cada um dos meus posts que eu começaria a postar, eu traria uma legenda muito bem estruturada e alinhada com o meu cliente ideal. Então é muito importante que você conheça qual é o cliente que você quer alcançar. Então, através de eu conhecer esse cliente, eu já começaria essa legenda tocando em algum desejo ou dor desse cliente, de forma que ele veja que eu resolvo o problema dele, né? Que é realmente de trazer imagens impactantes para o trabalho dele, de facilitar o dia a dia dele. Entende? Então você vai enaltecendo ali os benefícios, o que o cliente ganha ao te contratar e faz uma chamada para ação nessa legenda. Cada post meu, ele seria estrategicamente vendendo um serviço meu. Não que eu tenha que ficar vendendo diretamente todo santo dia, por mais que de fato é isso que vai acontecer na sua produção de conteúdo. O seu objetivo é captar clientes, é conquistar clientes através do seu Instagram. Mas é claro que você pode fazer isso de várias formas. E uma delas é, de fato, trazer em cada serviço que você oferece algo muito atraente para o cliente, algo que realmente gere desejo nele em te contratar, em querer conhecer mais o seu trabalho. Então, por exemplo, um post num dia seria sobre um render interno, no outro, um render externo, outro tipo de conteúdo, venderia o meu serviço de animação através de um Reels, render 360, outro, eventualmente, uma planta humanizada, um recorte ali de um layout, de um projeto completo, entende? Então, eu brincaria bastante com a forma que eu posso representar o projeto do meu cliente ali, através do conteúdo, né? Através do que eu for postar. Terceira atitude que eu teria, eu iria impulsionar o post que melhor performou dos últimos 15 dias que eu venho postando. Então, assim, já foi a era de crescimento apenas no orgânico, tá? Então, se você quer acelerar os seus resultados, de fato, conquistar um primeiro cliente, talvez, de uma forma mais rápida, eu com certeza, a minha atitude seria impulsionar e ter essa constância, né, de esse hábito de impulsionar posts que melhor performaram. Isso vai ajudar muito a você expandir, né, a você ganhar visibilidade, que é o que mais a gente precisa quando está começando, quando está dando os primeiros passos. Perfeito? Tá, Nath, mas que post eu escolho para realmente impulsionar? Então, uma das métricas que você precisa levar em consideração é métrica de comentários. Comentários é muito válido, porque imagina que uma pessoa, ela tá ali diariamente passando feed, rolando e rolando, naquela forma automática, né? Mas ela resolveu parar, alguma coisa chamou a atenção no seu post e ela parou. Além dela parar para ver o seu post, ela parou o tempo dela para comentar. Então, isso o Instagram ele entende que ele passou maior tempo dentro do seu conteúdo. É uma forma até dele distribuir mais o seu conteúdo, o seu post. Então, métrica de comentário é bem relevante para você considerar aí nas suas análises do melhor post que performou. Uma segunda métrica também é a questão do alcance, o quanto ele alcançou, principalmente se ele alcançou até pessoas que nem eram seus seguidores. Isso já mostra que o Instagram distribuiu mais o seu conteúdo, né? Ele furou a bolha, que é algo bem importante que eu vou falar hoje também. Na hora de impulsionar, eu escolheria de forma estratégica o público. Então, nada de você colocar o público genérico que o próprio Instagram, ele indica, tá? Você vai criar o seu público do zero.
arquitetos, construtoras, engenheiros, design de interiores, você vai selecionar. Principalmente também selecionar os interesses desse cliente. Então, quais são os interesses desse cliente, tá? Então, o interesse é renderização, é arquitetura, é apartamentos decorados. Qual é o interesse, tá? Então, eu selecionaria isso, separaria uma verba realmente mensal para impulsionar pelo menos 2 vezes por mês, tá? A cada 15 dias aí, durante uma semana inteira, posts ali que melhor performaram. Minha quarta atitude, uma das mais importantes, lembrando que eu tô indo em grau de importância, eu vou deixar o melhor por último, tá? O que eu considero mais importante, o que mais me trouxe resultado de fato. Então, eu alinharia todos os meus documentos importantes, tá? Todos os documentos importantes do meu estúdio. Que documentos são esses, Nath? Proposta de orçamento, contrato, pesquisa de satisfação, proposta comercial, tá? Então, proposta de orçamento e comercial, elas são um pouco diferentes, mas elas têm quase que o mesmo objetivo, tá? Então, eu vou explicar rapidamente aqui. Dentro da minha proposta de orçamento, pode considerar que ela é uma das maiores ferramentas para você fechar um contrato, fechar realmente o serviço. É a sua proposta, é como ela é feita, se você tem uma proposta, né, começando por aí, então, de fato, não pode faltar uma proposta de orçamento dentro dos seus documentos, antes de fechar com qualquer outro cliente, antes de começar a postar no Instagram, você precisa ter esses documentos, combinado? Então, uma proposta de orçamento que contém ali de forma bem visual os serviços que eu ofereço, por quanto, um prazo mínimo, tudo o que está incluso e o que não está incluso, ou seja, para não deixar dúvidas. Da mesma forma, o contrato. O contrato nada mais é que a extensão da minha proposta de orçamento, tá? Só que de forma mais descritiva ali, né? De uma forma que contém as obrigações do contratante, que é o nosso cliente, e do contratado, que somos nós, perfeito? Então, é para formalizar, de fato, e profissionalizar mais o seu negócio, te dar mais segurança e segurança ao cliente também. E essa pesquisa de satisfação, ela pode vir no final, né? No final, quando você conclui um novo serviço com um novo cliente, você vai liberar essa pesquisa. Essa pesquisa, ela vai ter perguntas muito estratégicas, né? Perguntas chaves para você conhecer o seu cliente, como ele chegou até você e principalmente um espaço para feedback. E isso é muito válido. Por fim, a proposta comercial, ela é muito alinhada com a sua proposta de orçamento, mas ela é mais estratégica para você fazer prospecção ativamente, tá? Que é um ponto fundamental também, você que está começando no 3D hoje. Então, eu com certeza alinharia essa proposta comercial e começaria a prospectar de forma ativa os meus clientes. Eu não ficaria esperando cair do céu o cliente, o primeiro cliente cair do céu. Não, eu faria sim a questão de constância na minha rede social, de não parar de produzir ali, de fato, para atrair clientes, mas eu também iria até os potenciais clientes apresentar a minha proposta. E a última atitude que vale ouro, pode anotar aí. Eu furaria a bolha construindo renders alinhados com o meu cliente ideal através de referências reais. Você já deve ter ouvido eu falar sobre isso, se esse não é o primeiro vídeo que você assiste, meu. Então, aqui eu trouxe de forma mais visual para você entender o que eu tô falando. Então, olha só. Aqui do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, ela representa o meu render. E a do lado direito, a referência que eu tive para construir esse render do lado direito aqui, do lado esquerdo, aliás. Aqui ao lado direito tem todas as métricas que esse post me trouxe. Então, olha só, eu nunca impulsionei esse post. Mesmo assim, ele me trouxe quase 200 mil visualizações, sendo 93% não era para seguidores, ou seja, 93% das pessoas que visualizaram o meu conteúdo, né, eles não eram os meus seguidores, ou seja, isso significa que furou a bolha, ele caiu no explorar. E quando cai no explorar, meu amigo, pode esperar que você vai, com certeza, ter novos seguidores em potencial que se interessaram pelo seu trabalho, pelo que você fez, né? Pelo que ele está vendo. Houve um desejo para ele passar a te seguir. Então, olha só. Aqui embaixo, as métricas do próprio Instagram, ele mostra de onde essas pessoas estão vindo. Então, olha só o que está escrito. De explorar, 163 mil pessoas vieram do explorar. Da página inicial, né? Do feed normal, 23 mil. E de outras pessoas, talvez de compartilhamentos, enfim,
3.768 pessoas. Então, olha o poder do explorar. Esse post, ele literalmente me trouxe muitos seguidores, tá? Ele furou a bolha. E por que eu deixo ele por último e te falo que isso aqui vale ouro que eu tô te trazendo? Porque quando eu passei, na verdade, a produzir renders alinhados com o meu cliente ideal, baseando em referências reais, essa é a combinação perfeita para, de fato, eu furar a bolha. Porque imagina que você está pegando como referência um projeto já muito bem estruturado, muito bem reconhecido, um projeto funcional, bonito, realmente que chama a atenção, e você vai reproduzir ele como forma de estudo, como forma de crescer o seu portfólio, um portfólio estratégico, e aí você vai postar isso. Quando a pessoa bate o olho, parece uma foto, porque você realmente está replicando o que você está vendo. Então você está replicando enquadramento, iluminação, composição decorativa, a parte também de luz e sombra, né? Você consegue equilibrar melhor toda a questão do render. É claro que a qualidade conta muito aqui, tá? Quanto mais parecer com essa fotografia real do projeto, mais impactante vai ser. E dessa forma, mais pessoas são alcançadas. Então, eu recomendo fortíssimo você começar de forma imediata a criar renders com base em referência real. Mas olha só, sempre que você usar referência real, é importante você dar os créditos, tá? E eu gosto muito de mesclar uma referência com outra, porque assim não fica uma única referência, mas sim pelo menos mais outras duas. Então eu tenho maior liberdade de não ficar tão fiel a apenas uma referência, tá? E isso te dá liberdade na criação. Então essas são as 5 atitudes que de fato eu faria de forma imediata se eu estivesse começando hoje no 3D. Me fala qual dessas atitudes você já fez ou você está ansiosa para fazer, para colocar em prática. Depois volta aqui para me contar os seus resultados e a gente se vê no próximo tema.